Sejam todos muito bem-vindos ao canal Café com Cripto. Eu sou o Cauê Bueno e tu tá vendo um vídeo aí da nossa série Notícias Cripto, que para quem ainda não conhece, sai um videozinho toda semana onde eu comento um pouco sobre as principais notícias que afetam o mercado de criptomoedas e também falo um pouco aí sobre o cenário global, já que a gente está em bear market. Comento principalmente sobre Bitcoin e Ethereum, que tendem em bear market a ganhar dominância sobre as outras criptomoedas, mas não é isso que está acontecendo e é justamente sobre isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo, beleza? Então bora pro vídeo. Então eu tô com o CoinMarketCap aberto aqui para a gente dar uma olhada principalmente em Bitcoin e Ethereum, tá? Mas eu vou fazer um paralelo, vou aproveitar e mostrar algumas altcoins que têm se destacado bastante aí, principalmente nos últimos 7 dias aí, na última semana, tá? Então a gente vê finalmente aí o Bitcoin nos últimos 7 dias, na última semana finalmente aí com resultado positivo, depois de algumas semanas de muita queda e resultado no vermelho. A gente tem também aí o Ethereum, inclusive ganhando dominância sobre o Bitcoin, né, o que é bem improvável, bem difícil de acontecer durante um bear market. E além de Bitcoin e Ethereum, a gente pode ver aqui que tem outras criptomoedas, algumas altcoins subindo bastante, tá? Um exemplo disso é a Polkadot, que subiu 16,28% aí na última semana. A gente tem a Uniswap também, que subiu 14,90%, e a gente tem Ethereum Classic aqui, que subiu 44,33%, tá? Isso aqui é bem comum de acontecer, tá? Não é normal que as altcoins ganhem dominância sobre o Bitcoin, ou seja, que as altcoins subam mais do que o Bitcoin numa altinha temporária, e é justamente isso que eu suponho que esteja acontecendo. Normalmente em bear market o Bitcoin ele tende a cair bastante, a derreter e muito, mas nada cai em linha reta, assim como nada também só sobe em linha reta. Então a gente vai ter, durante um período de queda e durante esse bear market, a gente vai ter sim algumas altas, e é justamente isso que tem acontecido aí nos últimos dias, tá? A gente teve uma temporada pequena, aí, um período pequeno de alt-season, onde as altcoins acabam ganhando mais dominância sobre o Bitcoin, tranquilo? Se a gente for olhar aqui o indicador de medo e ganância, a gente pode ver que o indicador ele ainda está posicionado para um medo, já saiu de extremo medo, tá? E agora ele está posicionado no medo, está próximo aí do ponto onde a gente considera ele neutro. Então isso significa que nas últimas semanas o pessoal tem retomado mais a confiança no Bitcoin, diferente aí dos últimos meses que ele estava apontando o tempo inteiro praticamente aqui para extremo medo, ok? Então aí, além desse indicador, a gente pode olhar para o cenário global para ter uma ideia do que está acontecendo, e a gente tem aí uma notícia importante, tá? Que a recessão nos Estados Unidos confirma desaceleração global e deve afetar o PIB brasileiro do último trimestre. Então, pelo segundo trimestre consecutivo aí, os Estados Unidos teve uma retração na economia, e essa recessão aí confirma uma desaceleração mundial aí em curso nas economias desenvolvidas, o que infelizmente acaba afetando também bastante o mercado de criptomoedas, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nas principais notícias que saíram aí na última semana, e o canal que eu vou usar para isso é o Instagram do Café com Cripto. Então, se tu ainda não segue o Instagram do Café com Cripto, aproveita e pega o teu celular, digita aí Café C Cripto e começa a seguir lá, porque a gente está soltando uma notícia importante aí todos os dias sobre o mercado de criptomoedas, tranquilo? Então, a primeira notícia que eu queria mostrar para vocês é que o Nubank alcança 1 milhão de clientes de Bitcoin em 3 semanas. Para quem não sabe, Nubank lançou uma nova funcionalidade no aplicativo deles, onde eles permitem de uma forma muito simples a compra de Bitcoin e Ethereum ali no próprio aplicativo. Pelo que eu vi e pelo que eu li, por enquanto eles vão manter essas duas criptomoedas, mas eles pretendem aí ao longo do tempo aumentarem a quantidade de criptomoedas a serem negociadas ali, obviamente além também de melhorar o desenvolvimento ali dessa aba ali dentro do aplicativo, tá? Inclusive eu fiz um vídeo recentemente aí, vocês provavelmente podem acompanhar aí no canal daqui a alguns dias, porque eu vou postar ele, se eu não me engano, na próxima semana, que é justamente sobre isso, onde eu ensino como que se compra e vende criptomoedas aí dentro do aplicativo do Nubank. É muito simples, é bem autoexplicativo, mas se tu quer ter certeza
de não fazer nenhuma cagada, aproveita já e dá uma olhadinha nesse vídeo também, beleza? Então, outra notícia aí que eu achei interessante, que me deixou bastante otimista, tá? Foi que o São Paulo, aí, time de futebol brasileiro, contratou um jogador utilizando criptomoedas. Acho que em maio, se eu não me engano, eu postei um vídeo aqui também na série Notícias Cripto, que justamente o São Paulo, time de futebol brasileiro, aí, tinha sido pioneiro na utilização de criptomoedas dentro do sistema financeiro deles. Então eles liberaram alguns ingressos, colocaram à venda alguns ingressos que poderiam ser comprados aí através de criptomoedas. E esse é o tipo de notícia que me deixa bastante otimista, principalmente num cenário aí de bear market, onde normalmente as notícias e os times de futebol e os investidores, eles olham de forma muito mais pessimista em relação ao Bitcoin e outras criptomoedas. Então, achei interessante aqui que a gente tem o primeiro clube brasileiro tomando a frente aí nesse sentido, tá bom? Então, já que eu mostrei para vocês aí uma notícia que me deixou otimista, vou mostrar para vocês uma notícia que me deixou um pouco pessimista, que eu não gostei muito de ler, mas que infelizmente também precisa ser comentada, que é o fato aí da Crypto.com anunciando a remoção da Netflix e Spotify de seus benefícios. Então, para quem não sabe, a Crypto.com é uma corretora que veio com bastante força, tá? Uma corretora nova. Fiz vídeo sobre a Crypto.com aqui no canal, inclusive mais do que um, e no período ali de bull market eles vieram patrocinando Fórmula 1, Conmebol Libertadores, a Copa do Mundo no Catar, trocando o nome de estádio de basquete, que foi o caso do estádio do Lakers, mudaram para Crypto.com Arena. E aí a gente vê a Crypto.com, infelizmente, aí declinando, assim como várias outras empresas, vários outros investidores declinando num período de bear market. Então, para quem já havia comprado aí, solicitado o cartão da Crypto.com e tinha esses benefícios aí de Netflix e Spotify, infelizmente não vai ter mais, e é natural, é algo normal que tende a acontecer num período de bear market, mas eu realmente não esperava isso da Crypto.com, até porque eu tinha bastante otimismo em relação a ela. Diferente, dá para fazer um paralelo aqui diferente da Binance, que inclusive em período de bear market eles continuam investindo no futuro deles, não tiram benefício, inclusive muito pelo contrário, eles estão aí reforçando a criação de conteúdo, reforçando os criadores de conteúdo, investindo muito mais na própria plataforma, na própria corretora. Então, gente, 3 principais notícias aí que eu achei interessante comentar, caso vocês queiram dar uma olhadinha aí nas outras notícias que também são importantes e que saíram ao longo da semana, vocês podem estar conferindo aqui no Instagram do Café com Cripto, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço para quem ficou aí no vídeo até o final. Já aproveita, deixa o teu like, se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também para continuar aí acompanhando essa série e outros tutoriais aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.